Olá gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo. Nós estamos estudando a teologia pactual, a introdução à teologia das alianças. Meu nome é João França, vocês já nos conhecem. Este curso surge da necessidade do grupo Calvinista Filipe, que nos pediu nas ministrações de aulas relacionadas à teologia da aliança. Então nós vamos estudar hoje a unidade temática das alianças. Nós já vimos o que é aliança, nós já vimos questões relacionadas à aliança das obras e agora vamos trabalhar a unidade temática das alianças. Compete-nos agora tratar do tema da unidade pactual. Em nosso século tem havido uma guerra contra a unidade. A palavra de Deus tem sido mutilada, atacada como sendo um livro desconexo em seu conteúdo. Na verdade, é uma tendência das pessoas ignorarem a necessidade de se trabalhar uma unidade, um tema unificador na Escritura. Nossa aula de hoje visa apresentar o tema da unidade temática das alianças divinas. Nós não vamos explorar cada pacto que devemos trabalhar, mas vamos trabalhar a unidade dos temas, aquilo que tematicamente a gente desenvolve como teologia da aliança. Será que existe uma unidade nas alianças bíblicas? Essa é a grande pergunta. Será que existe uma unidade? Porque quando você estuda a doutrina das alianças, você estuda a doutrina pactual dentro de um tema unificador. Existe um tema que unifica toda a teologia da aliança. Então a gente precisa considerar isso como algo necessário à nossa vida como cristãos, como gente que conhece a Bíblia, a palavra de Deus. Ok? Muito bem. Vamos seguir aqui a sequência. A unidade pactual. Será que existe um tema que integre toda a revelação veterotestamentária? Será que existe? Há diversas propostas. O problema pode ser colocado da seguinte forma: existe na fé veterotestamentária um núcleo central do qual tudo parte, em torno do qual tudo se move. George Forley, ele lembra exatamente isso, que deve buscar um centro unificador. Então, quando a gente falar de unidade pactual, eu também tenho que olhar a unidade temática da Escritura. A Escritura como um todo, ela tem unidade. Aqui em nosso curso, temos sustentado que o pacto integra e unifica a mensagem do Antigo Testamento. Não é apenas uma corrente interpretativa, não é apenas uma corrente hermenêutica, a teologia da aliança, mas envolve também a questão da unidade de toda a Escritura. A teologia da aliança fala também da unidade de toda a Escritura. E por isso algumas pessoas têm proposto como vários centros unificadores, né? Não somente o pacto, mas outras correntes, outros pensamentos têm desenvolvido a ideia do tema unificador. Primeiro, a santidade de Deus. O argumento em favor deste mitre, que é a palavra unificador, tema unificador, aquilo que sustenta a unidade da Escritura, tem sido a santidade de Deus. É o fato de que isto caracteriza a natureza mais profunda e íntima de Deus no Antigo Testamento. E aí o Gerhard Hassel, na sua obra Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Ok? Então, naquele livro lá, é exatamente isso. Então, você vai ter lá essa discussão, né, esse tema, santidade de Deus. Alguns teólogos vão falar que o tema que unifica toda a Bíblia é a santidade de Deus. Há um outro elemento, outro tema proposto, o tema do senhorio de Deus. Ele afirma, é a afirmação de que Deus é o Senhor, e é a espinha dorsal de toda a teologia do Antigo Testamento. Aí é o Correlen, ele vai dizer exatamente isso, vai dizer que Deus é Senhor. Então ele vai falar que o tema que unifica toda a Escritura é Deus como Senhor, é Deus como soberano. Uma outra proposta, a proposta do governo e da comunhão com Deus. Esse mitre anuncia que deveria ser possível falar de um núcleo central da fé e da teologia veterotestamentária. Então existe uma dificuldade de se escolher um único tema que integre toda a mensagem do Antigo Testamento. E aí, quem propõe isso diz o seguinte, que essa possibilidade poderia ser oferecida por dois tipos de conceitos. O primeiro conceito seria a soberania de Deus, e o segundo seria a comunhão entre Deus e o homem.
E aqui é interessante, porque essa comunhão entre Deus e o homem está ligada exatamente ao conceito de pacto. E o conceito de pacto está ligado ao conceito de soberania. Então, esses dois elementos, ele por si só se descarta, governo e comunhão com Deus. Governa porque Deus governa todas as coisas através da sua aliança, e comunhão com Deus porque através da aliança Deus entra em comunhão. Nós já vimos isso na aula passada. Da soberania e da comunhão com Deus constitui-se o elemento unificador da multiplicidade, vinculando-se entre si dois pontos focais de uma elipse. E aí, novamente, é o George Forrer falando sobre esta questão. Então, há essa possibilidade de alguns teólogos entenderem que governo, soberania e comunhão com Deus estão associados entre a soberania e a comunhão de Deus com o homem. Esta soberania a gente vê claramente no pacto, então não precisa usar um termo diferente para isso, que seria Então eu vou trabalhar essa questão com vocês aqui. Vamos ver aqui. Uma outra proposta é a proposta da promessa. Esse mito também tem sido habilmente defendido pelo grande erudito Walter Kaiser Jr., um dos grandes eruditos que eu gosto muito, eu leio muito, eu gosto demais do Kaiser. Ele sugere que o tema que integra toda a mensagem do Antigo Testamento tem sido a promessa. Tudo é promessa vinculada ao cumprimento. Para ele, o Antigo Testamento é a promessa e o Novo Testamento é o cumprimento. Ele diz que o verdadeiro problema declarado como sigilante metódico dos assuntos e temas ensinados e ensinos do Antigo Testamento, ou seja, existe um conceito que unifique tudo que o Antigo Testamento ensina. Walter Kaiser, lá em 1984, aquela obra da lei e teologia do Antigo Testamento. Então ele sugere a promessa, é interessante. Então você vai ter exatamente isso clara na nossa estrutura actual, ok? Muito bem. O outro elemento, que é o elemento que nós vamos estudar, é a proposta a ser avaliada é o conceito de aliança. Esta proposta é apresentada por Eckhart, pois a partir deste conceito explicamos a unidade estrutural e a tendência básica permanente da mensagem do Antigo Testamento. Existe uma estrutura e existe uma mensagem. Essa estrutura e essa mensagem está vinculada à doutrina da aliança. Ele também sugere que o conceito não deve ser limitado a noções doutrinárias. Não é apenas a questão de doutrinas, mas a questão de governo, de vida cristã, e várias coisas estão ligadas à teologia da aliança. Mas como sendo uma divisão viva do progresso revelacional, ela deve ser olhada como uma divisão do progresso da revelação. Então o pacto ele é progressivo no entendimento de Eckhart. Isso implica dizer que a teologia de Eckhart consiste em uma das mais impressionantes tentativas de se compreender o Antigo Testamento como um todo, partindo não apenas de um centro, mas também de um conceito unificador chamado aliança. Então é exatamente esse conceito unificador que nós estamos trabalhando aqui nestas aulas. E aí chegamos à unidade temática da aliança. Mas qual é o tema unificador da aliança? Veja, eu estou falando do tema unificador, não estou falando apenas daquilo que engloba todo o Antigo Testamento, mas o tema unificador. Quando nós estudamos a teologia pactual, devemos entender que deve haver uma unidade orgânica e sistemática na aliança. Agora, um detalhe, a substância sempre deve ser Cristo. Nós vamos falar isso quando tivermos a aula sobre a aliança da graça. Mas qual é o tema que unifica as diversas administrações pactuais? Qual é o tema que unifica essas diversas administrações? Primeiro, o pacto adâmico. Eu preciso olhar agora para o pacto adâmico. Então, estou falando de administrações pactuais. Lembra lá? São pactos que são administrados dentro do grande arcabouço do progresso da revelação. Já vimos que Deus pactua-se com o homem em Gênesis capítulo 2, versos de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então nós temos a lei. No pacto adâmico também nós entendemos que a unidade da aliança nasce no pacto inicial, como por exemplo você percebe lá em Gênesis capítulo 1, versos 27 até o verso 28 da palavra de Deus,
onde é colocado o homem como vice-regente, como aquele que exerce o domínio, ele é criado como imagem de Deus. Mas aí Deus decide dizer para ele, olha, Deus abençoa esse casal que é criado e manda que eles se multipliquem e povoem e enchem a terra. O ato de Deus abençoar o casal edênico aponta para o fato de que ele é Senhor, é o Senhor que Adão deve servir. Mas também ao delegar ao casal a função de ter filhos, implica que ele seria, que esse casal e esses filhos seriam do Deus, eles seriam também de Deus, e também a descendência do casal pertenceria também a Deus. Então o tema embrionário da aliança nasce nesta concepção claríssima aqui. Deus é o Deus do cabeça, bem como da prole do cabeça. Deus é o Deus do Pai, mas também Deus é o Deus do Filho. Entendem o conceito? O conceito vai tomando forma, ele vai se formando ao longo do progresso da revelação. Veja, eu não estou falando da substância do pacto, eu estou falando da unidade temática do pacto. Eu não estou falando da mesma substância que é Cristo, mas eu estou falando do tema que integra Cristo nas várias administrações pactuais, que é Deus com o seu povo. Ok? Muito bem, aí vai para o pacto noético. De forma clara, vemos que no pacto da preservação, como é conhecido o pacto noético, Deus usa a mesma linguagem e a mesma ideia temática do pacto anterior, em Gênesis capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. É como se houvesse agora, depois do grande dilúvio, da grande catástrofe do dilúvio, houvesse agora uma coisa chamada um novo Gênesis. Nós temos a ênfase que Deus dá à descendência santa: frutificai e multiplicai-vos. Ou seja, Deus é o Deus de famílias. Ou seja, ele vai dizer assim: olha, eu vou te abençoar, Noé, e eu quero que você tenha filhos e filhas santos que preencham a terra, e eu serei o seu Deus e o Deus dos seus filhos. Esse é o conceito que está ligado ao tema da aliança. E aí entramos no pacto com Abraão. É a celebração pactual de Abraão, né, de Deus com Abraão, com o patriarca Abraão, que está de forma formal lá em Gênesis capítulo 15, e a gente vai estudar isso mais adiante, quando a gente for trabalhar essa noção de pacto, como a definição do pacto, né, como o que é aliança, né, o que é o pacto? É uma aliança soberanamente, aliança de sangue soberanamente administrada. Então a gente vai ver isso mais adiante. Entretanto, é no capítulo 17 que Abraão oficialmente se compromete em aliança com Deus. Nós temos que o pacto divino, que o pacto é divino, ele nasce da origem divina. Nós temos que a linguagem da descendência, multiplicarei, remonta também ao primeiro pacto: multiplicarei a tua descendência, multiplicarei a terra das tuas peregrinações. É a mesma linguagem pactual apresentada lá em Gênesis capítulo 1, e também sucessivamente nos outros pactos, como nós vimos de maneira resumida. Nós não vamos nos deter em todos os pactos de maneira aprofundada. Agora, Gênesis 17, verso 7, diz que Deus se apresenta como sendo o Deus do patriarca e o Deus da sua descendência. Eu serei o seu Deus e o Deus da sua descendência. Este se torna o tema da aliança, ou seja, recorrente na aliança será este tema. Como é um tema que nasce de maneira embrionária lá em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, ele agora perpassa ao longo dos tempos com o mesmo tema. É o tema que continua sustentando a fé desse povo pactual. Deus vai ser o meu Deus e o Deus da minha descendência. Deus é o nosso Deus e da nossa prole. Isso era algo tão verdadeiro que os bebês eram inclusos nesse pacto por meio da circuncisão. E aí daí você vai entender que a teologia da aliança ela não é apenas uma teologia da aliança para entender escatologia. Mas a teologia da aliança envolve a doutrina da igreja, a doutrina do governo pactual, a doutrina dos sacramentos. Então, quando eu começo a estudar a teologia da aliança, que aqui nós não vamos nos aprofundar com profundidade aqui no grupo Calvinista Tulipe, mas nós vamos nos aprofundar dentro do Centro de Estudos Presbiteriano em alguns aspectos importantes para a gente conhecer mais a doutrina da aliança. Mas o que você está vendo aqui é exatamente o resumo de maneira muito própria daquilo que nós estamos vendo dentro da teologia pactual, ok? Muito bem, deixa eu colocar aqui para vocês esse detalhe importante. Então aqui é importante para a gente, ok? Vamos seguir aqui a sequência.
o pacto mosaico. Já no pacto mosaico, que é a lei, essa linguagem, Deus sendo o Deus do povo e da descendência, também pertencendo a Deus, é clara na lei. Mas de modo particular eu quero chamar a sua atenção para o decálogo, especificamente do segundo mandamento. A gente estuda o segundo mandamento e geralmente vincula ele à doutrina a doutrina dele está vinculada exatamente a... Não, é apenas a questão da doutrina do princípio regulador do culto. Não, está ligado também à doutrina familiar, a doutrina da aliança pactual. Veja, é nos dito aqui que Deus é o Deus do Pai, ou seja, Ele é o Deus do Pai. Não farás para ti mais figura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, nem na céu, nem embaixo da terra, nós adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia também gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus é o Deus do Pai e Deus quer ser o Deus dos filhos. Então a relação se a relação de fato está vinculada à doutrina desta aliança de pai e filho, então que é muito claro que a relação é a unidade de tema. O tema está claro: Deus é o Deus do Pai, Deus do Filho. Ele visita a iniquidade do pai no filho, ou seja, quando você leva o seu filho a uma falsa adoração, a um falso culto, a uma corrupção do pacto, as estipulações e maldições do pacto caem sobre você. Quando você, de fato, consegue obedecer a aliança de Deus, o pacto de Deus, Deus abençoa você e a sua descendência. Isso é muito claro. Agora chegamos ao pacto davídico. No pacto davídico, que é interessante esse pacto, nós temos algumas coisas interessantes aqui. É bom lembrar que segundo Samuel, capítulo 7, menciona o descendente de Davi que vai construir a casa e que Deus vai fazer a aliança com esse descendente, que a gente sabe que é lá Salomão. Mas aqui no Salmo 89 temos as indicações de uma aliança feita com Davi e com a sua descendência. Nos versos 3 e 4 vemos Deus estabelecendo o pacto com Davi com a sua descendência. Ele diz: eu vou fazer um pacto com meu ungido, um pacto com Davi, um pacto com sua prole. E ainda que os descendentes de Davi sejam rebeldes, se tornem rebeldes, quebrem a aliança e tudo mais, Deus ele não vai invalidar o seu pacto, vai continuar sendo Deus do Pai e dos filhos, versos 30 aos versos 36. Então vemos que a unidade temática do pacto preserva a sua mensagem de Deus ser o Deus que está agindo em famílias e com famílias. Essa é a discussão da teologia da aliança, né? Então quando eu olho para a teologia da aliança, eu vou ver a aliança desta perspectiva. E por fim chegamos ao pacto crístico, ou pacto da nova aliança. A nova aliança carrega o mesmo conceito na sua unidade temática. Ela evoca o conceito do Deus conosco, lá em Isaías capítulo 7, verso 14, que diz que o menino nos foi dado, né? E o seu nome será Emanuel, né? Conforme vemos em Mateus capítulo 1, verso 23, traduzindo, interpretando, aplicando Isaías 7, vai dizer exatamente que Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, Deus ele age com o seu povo, ele vem com o seu povo, ele caminha com o seu povo, ele trabalha com o seu povo. Então o pacto vai me lembrar que Deus está agindo em nós e por nós. Na escritura do Novo Testamento, o conceito de Deus ser um Deus de famílias também continua presente. Lá em Atos capítulo 2, versos 38 a 39, é nos dito que um público está ouvindo a pregação de Pedro e pergunta assim: o que faremos? Ele diz assim: arrependa-se, cada um de vós seja batizado, porque para vós é promessa, como também é para os vossos filhos. Pais e filhos estão presentes novamente, a unidade temática continua presente ali no pacto. Lá em Atos capítulo 16, versos 14 a 15, é nos dito que uma certa mulher chamada Lídia, ela creu na pregação do Evangelho, na pregação da palavra de Deus, na pregação da mensagem pactual, e ela abraça essa mensagem pactual, essa mensagem da aliança, e aí é batizada ela e toda a sua casa, toda a sua família. De igual modo acontece com o carcereiro de Filipos, no capítulo 31, versos 32 do capítulo 16 de Atos. E aí você vê de fato Deus sendo Deus daquele que conhece-o e da sua prole. Continua a mesma temática, continua a mesma unidade.
Daí a gente entende porque algumas igrejas, elas de modo particular as igrejas que aderem e subscrevem a Confissão de Fé de Westminster, elas entendem a necessidade do batismo de infantes. Não vou entrar nessa questão, mas é isso que aponta a teologia da aliança. Tá? A teologia da aliança vai apontar que Deus é o meu Deus, o Deus da minha descendência. Esse é um ponto importantíssimo, acho fantástico quando nós estudamos esse tema. E Apocalipse 21, verso 3, revela que a consumação deste pacto de forma clara na mesma unidade, dizendo que Deus, ele habita com o seu povo, ele tabernacula com o seu povo. É claro que aí remonta toda uma teologia lá atrás, da teologia do pacto, que é quando Jesus ele se encarna, se faz homem e é Deus conosco. Esta é a forma interessante de trabalhar. Então a unidade temática, lembra, eu estou falando da unidade temática. A unidade temática dos pactos está dentro de Deus sendo o nosso Deus e da nossa prole. Ok? No Novo Testamento você vai ter muito isso. Deus ele vindo, salvando famílias também. Ok? Então eu espero que você tenha sido edificado nesse sentido. Nós nos encontramos na nossa próxima aula. Nós estaremos trabalhando agora o Pacto da Graça e depois trabalharemos um tema relacionado a aliancismo e dispensacionalismo. Duas visões de como encarar a Escritura. Tá bom? Deus abençoe. Deus estenda a graça sobre a vossa vida para a glória de Deus.